Galerinha, vamos continuar exatamente resolvendo algumas questões de biologia. A próxima questão que nós vamos ver, ela aborda exatamente uma área da biologia que é muito cobrada nos vestibulares, que é a ecologia. E ela trabalha exatamente com produtividade no ambiente. E o que é produtividade? Produtividade nada mais é do que a quantidade de matéria orgânica que é produzida no ambiente, tá bom? Para essa questão, ele aborda o ecossistema de manguezal. E nós vamos ver o que é que ele pede nessa questão e como nós podemos resolver. Vamos lá para a questão. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem de nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, o que contribui diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são... Meus amores, a questão, ela trabalha exatamente produtividade. E aí, quando a gente fala de produtividade, existem dois tipos de produtividade. A produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida. Vamos para cá para o quadro exatamente para poder entender como funciona. Olha só, eu tenho os produtores e os consumidores primários, secundários, terciários e quaternários. Qual a diferença da minha produtividade primária bruta para a minha produtividade primária líquida? Tudo que vai chegar nos produtores, a partir do processo chamado de fotossíntese, eu chamo de produtividade primária bruta, ou seja, tudo aquilo que foi produzido através da fotossíntese, eu chamo de produtividade primária bruta. E o que seria a produtividade primária líquida? Preste atenção. A planta, ela pega tudo aquilo que foi produzido na fotossíntese. Entretanto, parte do que ela produziu vai ser incorporado na sua biomassa e parte vai ser perdido na forma de respiração, que eu represento aqui como R, tá bom? Então, a produtividade primária bruta, ela é realizada através da fotossíntese, ela é produzida através da fotossíntese e parte dessa produtividade primária bruta é perdido na respiração. E aí, o que ficou incorporado na planta, que vai servir para o consumidor primário e assim sucessivamente, eu chamo de produtividade primária líquida. Então presta atenção, o responsável pela produtividade primária líquida são exatamente os produtores. Bem simples e bem fácil. Agora vamos ver o que a questão pede que a gente saiba. Dos grupos de seres vivos citados, as que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são: letra A, aves. Meus amores, prestem atenção. Eu falei para vocês que o principal responsável pela produtividade primária líquida são os produtores. Então, nas alternativas, eu vou ter que procurar quem é o produtor. Lembrando, para essa questão, ele não está falando de ambiente terrestre, como eu mostrei aqui, não. Ele tá falando sobre ecossistema, um ambiente aquático. Então aí ele está levando os elementos aquáticos. Então eu preciso saber qual desses é o produtor. As aves são produtoras? Não. Então a alternativa A está incorreta. Vamos para B. Algas. Meus amores, perfeito. As algas no ambiente aquático são elas que são os produtores. Então, como a produtividade primária líquida, ela é responsável exatamente, ela é responsabilidade dos produtores, nesse ambiente, quem vai ser responsável pela produtividade primária líquida são as algas. Alternativa correta, letra B. Muita gente marca caranguejo, porque ele está falando de manguezal e acha que os caranguejos, eles são de extrema importância para o manguezal. E realmente são, tá? Eles estão dentro da cadeia alimentar do manguezal e se eles forem retirados, acontece todo um desequilíbrio. Mas para essa questão, ele está trabalhando produtividade primária líquida. Então a alternativa correta seria algas, letra B. Vamos para a próxima questão. Galerinha, a próxima questão que nós vamos trabalhar, ela fala exatamente sobre bioquímica e fala também sobre um dos principais grupos da bioquímica, que são exatamente os carboidratos, ou como a gente conhece na biologia, como glicídios, tá bom? Vamos para a questão. A celulose é um carboidrato, um polissacarídeo de origem vegetal e com função estrutural. É um componente presente em todos os alimentos de origem vegetal. Os seres humanos não são capazes de digerir as fibras de celulose, porém, elas são importantíssimas, pois
Meus amores, na questão ele trabalha exatamente com celulose. Antes da gente chegar na celulose, é importante dar uma olhada no que são os carboidratos e como eles são classificados. Tudo bem? Meus amores, os carboidratos ou glicídios, eles vão ter duas funções. Apesar de quando a gente fala em carboidrato, a gente só associa a energia, é a nossa fonte de energia, mas na verdade os carboidratos eles vão ter duas funções. Uma é a função estrutural, tu não pode esquecer isso, função estrutural. E a segunda é a função energética, tá bom? Então todos os grupos, todos os componentes dentro dos carboidratos, eles vão ter uma função ou outra, ou seja, ou eles vão ser energéticos ou eles vão ser estruturais. E eles vão ser divididos em três grupos: os monossacarídeos, os oligosacarídeos e, por fim, os polissacarídeos, que são mais complexos. Toda essa classificação é baseada na quantidade de monossacarídeo. Então, quando eu tenho só um monossacarídeo, eu chamo ele de monossacarídeo, é o simples. Quando ele tem mais de um monossacarídeo, eu chamo ele de oligosacarídeo. Então, por exemplo, esse oligosacarídeo, que é o grupo que é mais cobrado no vestibular, é exatamente o disacarídeo. Disacarídeo, ele é um oligosacarídeo com apenas 2 monossacarídeos. E tem um terceiro grupo, que são exatamente os polissacarídeos. Mas a gente vai já falar sobre os polissacarídeos. Vamos falar sobre mono e oligosacarídeo. Quem são os representantes dos monossacarídeos? Existem 5 na verdade. Ribose, desoxirribose, glicose, frutose e galactose. Preste atenção. A ribose e a desoxirribose, elas vão ter a função estrutural. Por que estrutural? Porque a ribose, ela vai formar o RNA, enquanto que a desoxirribose vai formar o DNA. Então, sim, o teu DNA apresenta monossacarídeo. Que monossacarídeo é esse? A desoxirribose. Então, não esquece. Tanto ribose como desoxirribose, eles vão ser estrutural. Já a glicose, frutose e galactose, aí eles já não vão ser estrutural, eles vão ser energético, eles vão ser fonte de energia exatamente para os organismos, tá bom? Então, monossacarídeo dividido nesses cinco representantes, 2 estruturais e 3 energéticos. Já os oligosacarídeos, como eu falei para vocês, o grupo mais cobrado nos vestibulares é exatamente o disacarídeo. E o disacarídeo, ele é a união de 2 monossacarídeos. Quais são os principais que o vestibular pede? Sacarose. A sacarose, ela nada mais é do que a união da glicose mais frutose. Então, quando eu pego uma glicose mais uma frutose, eu formo uma sacarose. Lactose. Lactose é exatamente a união de glicose mais galactose. E maltose é a união de uma glicose mais uma glicose. Então, todas essas 3 aqui, elas têm a função energética, vai fornecer energia para os indivíduos. Mas vamos exatamente para o grupo principal que a questão está pedindo, que são os polissacarídeos. Meus amores, o grupo exatamente que a questão está pedindo são os polissacarídeos. E os polissacarídeos são os mais complexos. Eles são formados não por um ou por 2 monossacarídeos, mas por vários monossacarídeos. Os principais são esses 4 aqui, ó: celulose, quitina, glicogênio e amido. Meus amores, celulose e quitina tem função estrutural. Estrutural como assim? A celulose, ela vai formar a parede celular dos vegetais, tá bom? A quitina, ela vai formar o exoesqueleto dos artrópodes em geral, tá bom? A quitina vai formar. Então, tanto a celulose como a quitina, elas têm a função estrutural. Já o glicogênio e o amido, eles vão ter função energética, principalmente de reserva energética. O glicogênio, ele é a reserva energética animal, enquanto que o amido é a reserva energética vegetal. Preste atenção, porque você não vai encontrar glicogênio em vegetais e amido em animais. Glicogênio é a reserva energética dos animais e amido dos vegetais, tá bom? Mas o que a questão está pedindo é exatamente esse aqui, olha, celulose. Meus amores, nós não conseguimos digerir celulose. Isso a gente perdeu há muito tempo. Por quê? Porque antigamente, quando nós éramos herbívoros, nós tínhamos o apêndice desenvolvido e dentro do apêndice existiam micro-organismos que faziam a digestão da celulose para a gente. Tanto é que se você comer algum alimento vegetal e não mastigar, não fizer a digestão mecânica dele, ele vai sair nas fezes inteiro, porque o corpo não consegue digerir, tá bom? E para que serve então a celulose, já que o corpo não consegue digerir? Meus amores, a celulose ela vai formar
exatamente as fezes e ajudar na eliminação das fezes, tá bom? Então são essas duas funções nos seres humanos da celulose. Pronto, já vimos tudo bonitinho, agora vamos para as alternativas. Letra A, fornecer energia para o corpo. Meus amores, vocês viram que a celulose ela não tem função energética, ela tem função estrutural. Então a letra A já está errada. Vamos para a alternativa B. Formam estruturas esqueléticas importantes. Meus amores, dentro dos polissacarídeos, o polissacarídeo que vai ser responsável pela formação de esqueleto é a quitina e não a celulose, tá bom? Ela não tem função esquelética. Vamos para a alternativa C. São fontes de vitaminas. Meus amores, a celulose ela não é fonte de vitamina, tá bom? Ela é rica exatamente, ela é um tipo de carboidrato, então não está associado à vitamina, tá? Vamos para a próxima alternativa. Letra D. Facilitam a formação e eliminação das fezes. Perfeito. Como eu falei para ti, a celulose ela não vai ser absorvida pelos organismos, porque a gente perdeu a capacidade de digerir celulose. Ela vai formar duas coisas: formação de fezes e eliminação delas. A alternativa correta dessa questão, letra D. Simples e fácil. Agora vamos para a próxima questão. A próxima questão que nós vamos trabalhar, ela fala exatamente sobre o reino plant. Deixa eu te dar uma dica. Quando a gente fala em reino plant, a gente fala em briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, a galera já só falta arrancar o cabelo, porque acha a botânica muito difícil. Mas deixa eu te falar, tu tem que ser um aluno esperto. A botânica, assim como o reino animalia, ele parece ser muito difícil, mas você precisa saber a essência de cada um. Como assim a essência, Wellington? Existem grupos que são mais complexos do que outro, e é essa a pergunta que tu tem que se fazer. Porque, por exemplo, que esse grupo ele é mais complexo do que o outro. E aí, a partir daí, tu consegue entender tanto a botânica, no caso do reino plant, como a zoologia, no caso do reino animalia, tá bom? No caso, por exemplo, do reino plant, ele vai ser dividido em 4 grupos. Olha só. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Percebam que ao longo da evolução, algumas características vão surgindo, e é aqui que tu tem que prestar atenção, tá bom? Mas vamos para a questão, e aí você vai entender o que eu estou falando. O reino plant pode ser dividido em 2 grandes grupos: plantas avasculares e plantas vasculares. As plantas avasculares são aquelas que não possuem vasos condutores de seiva, e as plantas vasculares são aquelas plantas que possuem vasos condutores de seiva. Os vasos condutores de seiva presentes nas plantas funcionam como vaso sanguíneo que temos em nosso corpo, levando substâncias úteis e substâncias que não serão mais utilizadas. No grupo das plantas avasculares, encontramos apenas um tipo de planta, que é classificada como... Meus amores, para a questão, ele fala sobre vascular e avascular. Primeira coisa, Wellington, qual a diferença de uma planta vascular para uma planta avascular? Primeiro, o que é vascularização numa planta? Meus amores, como a questão fala, vascularização na planta é como se fosse nossos vasos sanguíneos. Ele ajuda no transporte de substância. No caso das plantas, eu tenho 2 tipos. O xilema e o floema, tá bom? O xilema, ele vai levar seiva, que a gente chama de seiva bruta. O que é seiva bruta? São exatamente os nutrientes capturados na raiz até o topo da planta. O outro tipo de vasocondutor são exatamente os floemas. O floema, ele é o responsável em transportar tudo aquilo que foi produzido na fotossíntese até o restante. Então presta atenção, eu tenho 2 tipos de vasocondutores. O xilema, que vai pegar nutrientes da raiz até a folha, e o floema, que vai pegar nutrientes da folha para a raiz. Então o xilema carrega seiva bruta, enquanto que o floema, ele carrega seiva elaborada. Presta atenção, elaborada pela fotossíntese. Então eu descobri isso. Wellington, para que serve? Qual a vantagem que se tem de ter vasos condutores? Meus amores, quanto mais você tiver vasos condutores, maior você pode ser. Por que maior você pode ser?
Porque os nutrientes, através desses vasos, eles vão chegar mais rápido. Então, para as plantas, por exemplo, apresentar vasos condutores significa ter um maior aporte, um maior tamanho, tá bom? E da onde que surge essa vascularização? Vamos para cá para os grupos, olha só. Aqui, por exemplo, nas briófitas, lembrando, todos esses 4 grupos principais, eles vieram de algas verdes. Então, o primeiro grupo são as briófitas. As briófitas, a única vantagem, a única característica que ela vai inaugurar é a presença de embriões. Então, a partir das briófitas, eu já tenho embriões, tá? Só que as briófitas, elas não vão apresentar vasos condutores. Olha, os vasos condutores, eles vão estar presentes a partir das pteridófitas. Então, por ele não ter vasos condutores, a briófita ela é pequenininha. Os nutrientes são passados por um processo que a gente chama de difusão, célula a célula. Então, por ela não ter vasos condutores, ela não pode ter um grande aporte, porque os nutrientes não vão chegar com rapidez. Então, por isso que ela é pequenininha. Os vasos condutores, eles vão aparecer já nas pteridófitas. Então, a partir das pteridófitas, eu já vou ter um aporte maior de árvores, tá bom? De plantas. Depois das pteridófitas, eu vou ter as gimnospermas. E qual a característica que a gimnosperma ela vai inaugurar? A presença de sementes. E aí, por último, a planta mais complexa, que vai ter embriões, vasos condutores, semente e ainda característica nova, como flores e frutos, são as angiospermas. Mas o que a questão pede é o seguinte, meus amores: qual das alternativas abaixo mostra um grupo que não apresenta vasos condutores, ou seja, são avascularizadas? Vamos para as alternativas. Letra A, briófitas. Letra B, pteridófitas. Letra C, gimnospermas. Letra D, angiosperma. Ou letra E, angiospermas e pteridófitas. Meus amores, de todos esses aí, qual é o único que não apresenta vasos condutores? Somente as briófitas. Alternativa correta, letra A. Bem simples e bem fácil. Vamos para o próximo vídeo.